pano de limpeza caiu das mãos de Márcia, como se tivesse sido atravessado por um raio. O corredor da mansão em Higienópolis, São Paulo, permaneceu em silêncio absoluto por alguns segundos, enquanto ela encarava o retrato pendurado na parede. Seus olhos castanhos se arregalaram. A respiração ficou presa na garganta, e suas pernas tremeram como se fossem ceder a qualquer momento. Era ele. Não havia dúvida. Aquele rosto redondo, os olhos claros e curiosos, o sorriso tímido que escondia uma tristeza antiga. Márcia conhecia cada detalhe daquele rosto, mesmo depois de todos esses anos. Eu conheço esse menino, pensou, ela sentindo o coração disparar no peito. Mas como? Por que o retrato de um menino do orfanato estaria na parede da mansão mais luxuosa onde ela já havia trabalhado? A voz de Roberto Almeida cortou o silêncio como uma lâmina afiada. O empresário de 40 anos descia as escadas de mármore com passos firmes, o terno italiano impecável, os cabelos grisalhos nas têmporas, conferindo-lhe um ar de autoridade. Ele segurava um tablet e aparentemente revisava alguns documentos, sem perceber o estado de choque da nova funcionária. "Márcia, você está bem?" perguntou ele, finalmente erguendo o olhar e notando a palidez no rosto da mulher. O pano estava no chão e ela parecia petrificada diante do retrato. "Senhor Almeida", balbuciou ela, a voz trêmula. "Esse menino do retrato eu o conheço." Roberto parou abruptamente no último degrau da escada. Seu rosto, até então sereno, transformou-se numa máscara de confusão e incredulidade. Ele deixou o tablet sobre o aparador de madeira nobre e caminhou lentamente até Márcia, os olhos fixos nela, como se tentasse decifrar se aquilo era algum tipo de brincadeira cruel. "O que você disse?" A voz dele saiu mais áspera do que pretendia. Márcia engoliu em seco. Ela havia começado a trabalhar na mansão apenas 3 dias antes, indicada por uma agência de emprego. Precisava daquele trabalho desesperadamente. Sua filha de 16 anos, Camila, dependia dela, e as contas não paravam de chegar. Mas algo dentro dela a impedia de ficar calada diante daquele retrato. "Esse menino", ela repetiu, apontando para a pintura a óleo que retratava um garoto de aproximadamente 4 anos, vestido com roupas finas e segurando um ursinho de pelúcia. "Ele viveu comigo no orfanato Santa Clara, em Campinas, mas lá ele tinha outro nome. A gente o chamava de Léo." O rosto de Roberto perdeu toda a cor. Ele deu um passo para trás, como se as palavras de Márcia fossem um soco físico. Suas mãos tremeram visivelmente, e ele precisou se apoiar no corrimão da escada para não perder o equilíbrio. "Isso não é possível", murmurou ele, a voz quase inaudível. "Não pode ser." Márcia sentiu uma pontada de compaixão pelo patrão. Ela não sabia exatamente o que aquele retrato significava para ele, mas a dor estampada em seu rosto era inegável. Ainda assim, ela tinha certeza absoluta do que estava dizendo. "Eu nunca esqueceria aquele rosto, senhor", disse ela suavemente. "Léo chegou ao orfanato quando eu tinha 7 anos. Ele tinha 6 na época. Vivemos juntos lá até os meus 14 anos. Ele era especial, sabe? Sempre desenhando, sempre falando de uma casa grande, de um piano, de um irmão mais velho. A gente achava que era imaginação dele, mas ele insistia. Dizia que um dia o irmão dele viria buscá-lo." Roberto cambaleou até o sofá mais próximo e se deixou cair pesadamente. Ele enterrou o rosto nas mãos, e Márcia pôde ver seus ombros tremerem. Por um longo momento, o único som na mansão foi a respiração pesada do empresário tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordá-lo. Quando ele finalmente ergueu o rosto, havia lágrimas em seus olhos. "Esse menino do retrato", começou ele com a voz embargada, "é meu irmão, Leonardo. Ele foi levado de um parque aqui em São Paulo quando tinha apenas 4 anos. Eu estava com ele naquele dia. Eu tinha 8 anos e deveria estar cuidando dele. Mas me distraí por alguns segundos. Apenas alguns malditos segundos. Quando me virei, ele tinha desaparecido." Márcia sentiu as próprias lágrimas brotarem. A história começava a fazer sentido de uma forma dolorosa e perturbadora. "Meus pais moveram céu e terra para encontrá-lo", continuou Roberto.
As palavras saindo aos tropeços. Contrataram investigadores, ofereceram recompensas, apareceram em programas de televisão. Mas nunca encontramos nenhum vestígio dele. Meu pai nunca se recuperou. Minha mãe passou os últimos anos de vida olhando pela janela, esperando que Leonardo voltasse para casa. Ela partiu há 5 anos, ainda esperando. O silêncio que se seguiu foi denso e pesado. Márcia não sabia o que dizer. Como poderia explicar que o menino que Roberto havia procurado por mais de 30 anos tinha estado a apenas 100 quilômetros dali, em um orfanato, vivendo com outro nome? Roberto se levantou abruptamente, como se uma energia súbita tivesse tomado conta dele. Me conte tudo, exigiu ele. Tudo o que você sabe sobre ele. Como ele era? Quando chegou ao orfanato? O que aconteceu com ele? Márcia tentou organizar as memórias que haviam permanecido guardadas por tanto tempo. Léo chegou ao orfanato em junho de 1995. Começou ela. Eu me lembro porque foi logo depois do meu aniversário. As irmãs disseram que os pais adotivos dele tinham partido em um acidente de carro e que ele não tinha mais ninguém. Ele chegou com uma pequena mala e um ursinho de pelúcia. Roberto apontou para o retrato. Esse ursinho, disse ele com a voz rouca. Esse ursinho foi o último presente de aniversário que dei a ele, 2 semanas antes de desaparecer. Márcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Léo nunca se separava daquele ursinho. Ele dormia abraçado a ele todas as noites e desenhava o tempo todo. Desenhava casas grandes, pianos, um menino mais velho. Ele dizia que tinha um irmão que um dia ia encontrá-lo. As outras crianças zombavam dele, diziam que ele inventava histórias. Mas eu sempre achei que havia algo de verdadeiro naquilo. Tudo. O que mais? Roberto estava agora de pé diante dela, os olhos fixos, absorvendo cada palavra como se fosse oxigênio. Ele era inteligente, gentil com as crianças menores. Tinha pesadelos quase todas as noites, acordava gritando. As irmãs tentavam consolá-lo, mas ele nunca falava sobre os sonhos. Apenas desenhava mais no dia seguinte. Márcia fez uma pausa, a lembrança seguinte sendo particularmente dolorosa. Quando ele completou 14 anos, houve uma briga no orfanato. Um dos meninos mais velhos rasgou um de seus desenhos. Léo ficou transtornado. Naquela noite, ele fugiu. Nunca mais o vi. Fugiu? Roberto repetiu, a voz carregada de angústia. Para onde? Ninguém soube. As irmãs procuraram por ele, mas foi como se tivesse desaparecido. Eu mesma saí do orfanato poucos meses depois, quando completei 15 anos. Sempre me perguntei o que tinha acontecido com ele. Roberto começou a andar de um lado para o outro da sala, as mãos nos cabelos, claramente tentando processar todas aquelas informações. 30 anos, murmurou ele. 30 anos procurando por ele, e ele esteve em um orfanato em Campinas, com outro nome, com uma história falsa. Ele parou abruptamente e olhou para Márcia com uma intensidade que a fez recuar um passo. Você precisa vir comigo ao orfanato, disse ele. Agora. Hoje. Precisamos descobrir como ele foi parar lá, quem o levou, onde ele está agora. Mas, senhor, as irmãs provavelmente não vão se lembrar, protestou Márcia. Faz tanto tempo. Elas vão se lembrar dele, disse Roberto com convicção. Assim como você se lembrou, Leonardo deixava uma impressão nas pessoas, sempre deixou. Ele olhou para o retrato na parede, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e desespero. Meu irmãozinho pode estar vivo. Depois de todos esses anos, ele pode estar vivo. Márcia assentiu lentamente. Ela podia ver a determinação no rosto de Roberto, mas também podia ver o medo. O medo de descobrir respostas que talvez ele não estivesse pronto para ouvir. O medo de que a esperança pudesse ser esmagada mais uma vez. Vou pegar meu casaco, disse ela baixinho. Mas, senhor Almeida, talvez devêssemos nos preparar para a possibilidade de que as informações que encontrarmos não sejam as que esperamos. Roberto voltou a olhar para o retrato de Leonardo. Passei os últimos 30 anos me preparando para nunca encontrar respostas, disse ele. Agora que há uma chance, por menor que seja, eu preciso persegui-la até o fim. Não importa onde ela me leve.
E assim, enquanto a tarde caía sobre São Paulo, dois estranhos unidos por um menino desaparecido há décadas prepararam-se para uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. O retrato na parede parecia observá-los, o sorriso tímido do menino guardando segredos que logo começariam a vir à tona. A viagem de São Paulo a Campinas foi marcada por um silêncio pesado. Roberto dirigia sua Mercedes preta com as mãos firmes no volante, os olhos fixos na rodovia, mas a mente claramente navegando por águas turbulentas de memórias e possibilidades. Márcia permanecia no banco do passageiro, observando a paisagem urbana dar lugar gradualmente a áreas mais arborizadas, lutando contra suas próprias lembranças do tempo no orfanato. A tarde estava se transformando em noite quando chegaram ao bairro onde ficava o orfanato Santa Clara. O lugar havia mudado consideravelmente. Onde antes existiam casas simples e ruas de paralelepípedos, agora havia prédios modernos e uma movimentação comercial intensa. Márcia precisou de alguns minutos para se orientar, reconhecendo finalmente a torre da igreja que sempre servira como ponto de referência. É ali, apontou ela, indicando uma construção de 2 andares ao final de uma rua arborizada. O prédio, de tijolos aparentes, estava exatamente como ela se lembrava, com suas janelas altas e o jardim da frente, embora este último estivesse mais bem cuidado do que nos tempos em que vivera ali. Roberto estacionou em frente ao portão de ferro. Suas mãos tremiam visivelmente quando desligou o motor. Por um momento, ele apenas ficou ali sentado, encarando o prédio onde seu irmão havia vivido por anos sem que ninguém soubesse. "Está tudo bem, senhor?" perguntou Márcia gentilmente. Ele respirou fundo antes de responder. "Passei 30 anos imaginando onde Leonardo estava, se estava sofrendo, se pensava em nós. E agora, estou diante do lugar onde ele passou parte da infância." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. É esmagador. Eles saíram do carro e caminharam até o portão. Uma placa discreta indicava que o lugar agora funcionava também como centro comunitário. Márcia tocou a campainha e o som ecoou no silêncio da rua tranquila. Momentos depois, uma jovem voluntária apareceu, sorridente e prestativa. "Boa tarde. Posso ajudá-los?" Roberto adiantou-se, tirando do bolso um cartão de visitas. "Meu nome é Roberto Almeida. Gostaria de falar com alguém que trabalhasse aqui em meados dos anos 90. É sobre uma criança que viveu neste orfanato naquela época." O sorriso da jovem diminuiu um pouco, substituído por uma expressão mais séria. "Deixem-me chamar a irmã Teresa. Ela está aqui desde que o orfanato foi fundado, há mais de 50 anos. Eles foram conduzidos a uma sala de espera simples, mas acolhedora, com paredes pintadas de amarelo claro e algumas cadeiras de madeira envernizada. Fotografias emolduradas nas paredes mostravam grupos de crianças ao longo das décadas. Márcia reconheceu algumas das fotos dos seus tempos ali e seu coração apertou ao ver os rostos jovens de amigos que há muito não via. Roberto, enquanto isso, estudava cada fotografia com intensidade, como se esperasse encontrar o rosto de Leonardo escondido em alguma delas. Seus dedos tocavam levemente as molduras e Márcia podia ver a esperança e o medo batalhando em seus olhos. A porta se abriu e uma senhora de cabelos completamente brancos entrou na sala. Ela devia ter uns 75 anos, mas seus olhos azuis eram vivos e alertas. Usava um vestido simples de cor cinza e um crucifixo de prata ao pescoço. Seu rosto se iluminou quando viu Márcia. "Márcia, é realmente você?" A irmã Teresa abriu os braços, e Márcia sentiu-se uma criança novamente ao ser envolvida naquele abraço caloroso. "Quantos anos? Você está linda, e sua filha, como está?" "Ela está bem, irmã. Grande, já tem 16 anos. Márcia se afastou delicadamente do abraço e se voltou para Roberto. "Irmã Teresa, este é Roberto Almeida. Ele precisa falar com a senhora sobre uma criança que viveu aqui. Um menino chamado Léo." O rosto da freira mudou instantaneamente. A alegria deu lugar a uma expressão grave e pensativa. Ela gesticulou para que se sentassem e ela mesma tomou lugar em uma cadeira próxima, juntando as mãos no colo como se
Se preparasse para uma conversa difícil. Léo, ela repetiu baixinho. Sim, eu me lembro muito bem dele. Como poderia esquecer? Aquele menino carregava uma tristeza tão profunda nos olhos. Ela olhou para Roberto com curiosidade. Posso perguntar qual é o seu interesse nele? Roberto retirou uma foto do bolso interno do paletó. Era uma cópia do retrato que pendia na parede de sua mansão. Ele a estendeu para a irmã Teresa com mãos trêmulas. Este é meu irmão Leonardo. Ele foi levado de um parque em São Paulo quando tinha 4 anos. Isso foi em 1993. Márcia me disse que um menino muito parecido com ele chegou aqui em 1995, usando outro nome. A freira pegou a fotografia e seus olhos se arregalaram. Ela cobriu a boca com uma das mãos, claramente chocada. Meu Deus, sussurrou ela. Meu Deus do céu. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto olhava da foto para Roberto. Era você. Você era o menino mais velho que ele desenhava. Ele desenhava um irmão? Roberto se inclinou para a frente, a voz carregada de emoção. Constantemente, confirmou a irmã Teresa. Léo chegou aqui no dia 15 de junho de 1995. Uma mulher que se identificou como assistente social o trouxe. Ela disse que os pais adotivos da criança tinham partido em um acidente de carro na via Anchieta e que não havia outros parentes. Apresentou toda a documentação necessária. Tudo parecia em ordem, mas não estava, disse Roberto. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Eu tinha minhas dúvidas, admitiu a freira. A mulher estava nervosa, apressada. Queria entregar a criança e ir embora o mais rápido possível. E o menino, ele estava em choque. Não falava, apenas abraçava aquele ursinho de pelúcia como se sua vida dependesse disso. Roberto fechou os olhos, claramente tentando controlar as emoções. Eu dei aquele ursinho a ele, disse com a voz rouca, 2 semanas antes de ele desaparecer. A irmã Teresa levantou-se e caminhou até uma janela, olhando para o jardim lá fora. Levou semanas até que Léo começasse a falar conosco. E quando finalmente falou, contou histórias sobre uma casa grande, um jardim bonito, um piano de cauda na sala. Falava de um irmão mais velho que era seu herói, que o protegia, que brincava com ele. Ela se virou para encará-los. Mas também falava de pessoas más que o haviam levado, de vozes assustadoras, de lugares escuros. Achamos que parte disso poderia ser trauma do acidente que levou os pais adotivos. Não houve acidente, disse Roberto com voz firme. Ele foi sequestrado. Alguém o pegou e o manteve por 2 anos antes de trazê-lo para cá. O silêncio que se seguiu foi pesado e doloroso. A irmã Teresa voltou para sua cadeira, claramente abalada pela revelação. Tentamos ajudá-lo, continuou ela após um momento. Demos amor, estrutura, educação. Léo era brilhante, extremamente talentoso para o desenho, mas ele nunca foi completamente feliz aqui. Sempre dizia que seu irmão viria buscá-lo um dia. As outras crianças começaram a zombar dele por isso, dizendo que ele inventava histórias. Márcia era uma das poucas que o defendia. Márcia assentiu, as próprias lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Eu sabia que ele dizia a verdade. Não sei explicar como, mas eu sabia. E então ele fugiu, disse Roberto. Márcia me contou sobre a briga. A irmã Teresa suspirou profundamente. Foi em outubro de 1999. Léo tinha 14 anos. Um dos meninos mais velhos, com ciúmes do talento dele para o desenho, rasgou um retrato que Léo havia feito. Era um desenho de 2 meninos de mãos dadas em frente a um piano. Léo ficou desesperado. Tentou juntar os pedaços, mas estava destruído. Naquela noite, ele desapareceu. Deixou apenas um bilhete dizendo que ia procurar seu irmão. Roberto se levantou abruptamente, a cadeira rangendo contra o piso de madeira. Vocês o procuraram? Chamaram a polícia? Fizemos tudo o que podíamos, respondeu a freira defensivamente. Mas ele tinha 14 anos. Era considerado um fugitivo voluntário. A polícia fez buscas por algumas semanas, mas sem resultados. Ele simplesmente desapareceu. Ela fez uma pausa. Sempre carreguei a culpa por não ter protegido melhor aquele menino. Não foi sua culpa, irmã, disse Márcia suavemente.
O que aconteceu com Léo começou muito antes de ele chegar aqui. Roberto caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, os ombros tensos. Preciso dos registros dele, disse sem se virar. Tudo o que vocês têm, documentos de admissão, registros médicos, qualquer coisa. Vou buscar o arquivo dele, disse a irmã Teresa, levantando-se. Mas há algo mais que vocês precisam ver. Algo que Léo deixou. Ela saiu da sala, deixando Roberto e Márcia em um silêncio carregado de expectativa. Roberto finalmente se virou, e Márcia pôde ver que ele estava chorando silenciosamente, as lágrimas descendo por seu rosto normalmente controlado. Ele me esperou, Márcia. Todos esses anos, ele esperou que eu o encontrasse, e eu falhei. Você não falhou, disse ela firmemente. Você não sabia onde procurar. Ninguém sabia. Mas agora sabemos e vamos encontrá-lo. A irmã Teresa retornou carregando uma pasta amarelada pelo tempo e algo embrulhado em papel pardo. Ela colocou a pasta sobre a mesa e cuidadosamente desembrulhou o segundo item. Era um desenho preservado entre duas folhas de papel vegetal. Mostrava uma casa grande e elegante, com um jardim florido na frente. Na sala, claramente visível através de uma janela desenhada com detalhes surpreendentes, estava um piano de cauda. 2 meninos estavam de mãos dadas no jardim, um visivelmente mais alto que o outro. No canto inferior direito, escritas com a caligrafia irregular de uma criança, estavam as palavras Leonardo e Roberto, juntos para sempre. E logo abaixo, quase como uma prece, um dia meu irmão vai me achar. Roberto pegou o desenho com mãos trêmulas. Suas pernas pareceram fraquejar e ele precisou se sentar novamente. Ele passou os dedos suavemente sobre as linhas do desenho, sobre os nomes escritos ali, sobre a promessa que ele não havia conseguido cumprir. Roberto não saiu do escritório de sua mansão pelos próximos 3 dias. Transformara o espaço em um centro de operações, com mapas espalhados sobre a grande mesa de mogno, pilhas de documentos, fotografias antigas e uma linha do tempo escrita em um quadro branco que ocupava toda uma parede. Márcia havia se tornado muito mais do que uma funcionária. Ela era agora uma aliada essencial, a única pessoa que podia oferecer informações em primeira mão sobre o Leonardo adolescente. O empresário havia contratado os melhores investigadores particulares de São Paulo, uma equipe liderada por um ex-delegado chamado Dr. Henrique Tavares, conhecido por resolver casos considerados impossíveis. O homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e óculos de armação discreta, estudava os documentos com a meticulosidade de quem trabalhara décadas na polícia. Esses documentos são falsos, declarou ele na manhã do 4º dia, apontando para as certidões que a irmã Teresa havia fornecido. Falsificações bem feitas para a época, mas falsificações. O carimbo da vara de família é de uma comarca que sequer existia em 1995. Alguém com conhecimento e recursos preparou essa documentação. Roberto bateu o punho na mesa, fazendo os papéis saltarem. Então foi planejado. Não foi um sequestro aleatório. Alguém queria Leonardo especificamente. Exatamente, concordou Tavares. E pela qualidade da falsificação e pelo tempo que levou até que vocês o localizassem no orfanato. Estamos falando de pessoas com conexões. Provavelmente uma rede. Uma rede? Márcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Do que estamos falando aqui? O investigador trocou um olhar significativo com Roberto antes de responder. Nos anos 90, havia esquemas de colocação ilegal de crianças em famílias que não podiam adotar pelos meios legais. Geralmente famílias ricas, sem filhos, desesperadas. As crianças eram retiradas de suas famílias biológicas, mantidas em locais temporários para que a procura inicial diminuísse, e então colocadas com os novos pais usando documentação falsa. Roberto havia empalidecido. Então Leonardo foi entregue a uma família, viveu com eles, pelos 2 anos entre o sequestro e a chegada ao orfanato. Parece que sim. Tavares folheou suas anotações. Agora precisamos descobrir o que aconteceu com essa família e por que Leonardo acabou no orfanato em vez de permanecer com eles.
A irmã Teresa disse que os pais adotivos teriam partido em um acidente, lembrou Márcia. Na via Anchieta. Tavares assentiu. Verifiquei os registros de acidentes daquela época. Houve de fato um acidente fatal na via Anchieta, em maio de 1995. Um casal de nome Juliano e Cristina Mendes, sem filhos registrados, residentes em São Paulo. O carro deles colidiu com um caminhão. Ambos não resistiram no local. Então era verdade, sussurrou Márcia. A parte sobre os pais adotivos. Roberto se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim lá fora. Se eles tinham Leonardo ilegalmente, isso explicaria por que não havia registros de uma criança associada a eles. Quando partiram, alguém teve que se livrar da evidência. Não foi bem assim, interrompeu Tavares. Minha equipe investigou a fundo. Cristina Mendes era enfermeira, trabalhava em um hospital particular aqui em São Paulo. Juliano era empresário, dono de uma pequena empresa de importação. Eles eram conhecidos no círculo social como um casal que tentava desesperadamente ter filhos. Fizeram tratamentos de fertilidade, tentaram adoção legal várias vezes, sempre sem sucesso. E então alguém lhes ofereceu uma alternativa, disse Roberto amargamente. Precisamente. Tavares abriu uma pasta nova. Consegui rastrear algumas das finanças deles. 2 meses antes do sequestro de Leonardo, Juliano Mendes fez uma transferência bancária de R$500 mil para uma conta em nome de uma empresa fantasma. Era uma fortuna na época. Compraram meu irmão, disse Roberto, a voz carregada de ódio mal contido. Pagaram R$500 mil por uma criança roubada. Márcia colocou a mão no braço dele gentilmente. Senhor Roberto, pode ser que eles não soubessem a verdade toda. Pode ser que lhes contassem uma história diferente. Tavares concordou. É comum nesses esquemas que os compradores acreditassem estar salvando uma criança de uma situação ruim. Diziam que os pais biológicos eram viciados, violentos, que a criança seria melhor com eles. As pessoas acreditavam porque queriam acreditar. Roberto respirou fundo, tentando controlar a raiva. E a assistente social que levou Leonardo ao orfanato? Conseguiram identificá-la? Ainda estamos trabalhando nisso, admitiu Tavares. A descrição que a irmã Teresa nos deu é vaga, e não havia câmeras de segurança no orfanato naquela época. Mas temos um retrato falado sendo feito com base no testemunho dela e de outros funcionários que estavam presentes naquele dia. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para todos os envolvidos. A equipe de Tavares trabalhou incansavelmente, fazendo ligações, visitando locais, conversando com pessoas que conheceram Juliano e Cristina Mendes. Márcia permanecia na mansão, ajudando Roberto a organizar as informações e oferecendo insights sobre como Leonardo era na época do orfanato, detalhes que poderiam ser cruciais para encontrá-lo agora. Foi durante uma dessas conversas, tarde da noite, que Roberto finalmente se abriu sobre o peso da culpa que carregava. Eu deveria ter segurado a mão dele com mais força, disse ele, os olhos fixos em uma fotografia antiga dos 2 irmãos. Estávamos no Parque Ibirapuera. Era um domingo lindo. Leonardo queria ver os patos no lago. Eu disse que sim, mas queria primeiro comprar um sorvete. Ele ficou perto de mim no carrinho de sorvetes, tão perto. Mas então, uma menina que eu conhecia da escola passou, e ele fez uma pausa dolorosa, eu me distraí por talvez 20 segundos, apenas 20 segundos para cumprimentá-la. Quando me virei, Leonardo tinha desaparecido. Você era uma criança, disse Márcia suavemente. Tinha 8 anos. Não era sua responsabilidade. Mas eu era o irmão mais velho, insistiu Roberto. Ele confiava em mim. E eu falhei. Meus pais nunca me culparam abertamente, mas eu via nos olhos deles. Via quando minha mãe olhava para mim e desviava o olhar rapidamente, como se a minha presença a lembrasse de quem não estava mais ali. Roberto, isso não é justo com você mesmo. Você dedicou sua vida a procurá-lo. Dediquei minha riqueza, corrigiu ele. Quando meu pai partiu e eu herdei os negócios, fiz a empresa crescer além do que ele jamais imaginou. Cada centavo que ganhei, parte foi para investigadores, para programas de crianças desaparecidas, para manter a busca ativa. Mas eu mesmo, ele tocou o peito, eu parei de realmente procurar.
Parei de acreditar que o encontraria vivo. E agora temos uma nova chance, disse Márcia firmemente. Vamos encontrá-lo. 2 dias depois, Tavares entrou no escritório com uma expressão que misturava excitação e apreensão. Encontramos algo, anunciou ele sem preâmbulos. Um registro hospitalar de 2002, de um hospital público em Belo Horizonte. Um jovem de aproximadamente 17 anos deu entrada com ferimentos após ter sido encontrado desacordado perto da rodoviária. Ele estava desnutrido, desidratado, com sinais de ter vivido nas ruas. Leonardo. Roberto se levantou de um salto. O nome que ele deu foi Leonardo da Silva, uma combinação que sugere que ele ainda se lembrava do nome verdadeiro, mas não tinha sobrenome para dar. Permaneceu no hospital por 2 semanas, foi tratado, alimentado, e então desapareceu antes que pudessem encaminhá-lo para um abrigo. Márcia sentiu o coração apertar. Ele estava vivo em 2002. Isso significa que conseguiu sobreviver nas ruas por 3 anos depois de fugir do orfanato. Roberto estava visivelmente abalado. 17 anos. Meu irmão tinha 17 anos e estava vivendo nas ruas enquanto eu morava em uma mansão, dirigia carros importados, jantava em restaurantes caros. Como eu não soube, como não senti, você não tinha como saber, disse Tavares. Mas agora sabemos que ele estava vivo pelo menos até 2002. E há mais. Mais? Encontramos outro registro, este de 2012. Hospital Público em Ribeirão Preto. Um homem de aproximadamente 30 anos deu entrada após um grave acidente de trabalho. Ele caiu de um andaime em uma construção. Sofreu traumatismo craniano e ficou em coma por várias semanas. E era Leonardo? A voz de Márcia estava carregada de ansiedade. O nome no registro era Léo Santa Clara, uma clara referência ao orfanato. Quando acordou do coma, tinha amnésia parcial. Lembrava-se de fragmentos, imagens, mas não conseguia formar uma narrativa coerente de sua vida. Os médicos dizem que ele ficava agitado, desenhava constantemente. Um dos enfermeiros guardou alguns dos desenhos. Tavares tirou de sua pasta várias folhas de papel. Estes são cópias. Márcia pegou os desenhos e sentiu as lágrimas brotarem. Eram retratos de crianças, cenas de um orfanato. E repetidamente a imagem de um piano com 2 meninos. A caligrafia era mais madura, mas o estilo era inconfundível. É ele, sussurrou ela. É definitivamente ele. Roberto tomou os desenhos das mãos dela com reverência, como se fossem relíquias sagradas. Meu irmão, murmurou. Meu pequeno irmão. Ele estava tentando lembrar, tentando encontrar o caminho de volta. O Dr. Augusto Ferreira, o médico aposentado que havia tratado Leonardo em Ribeirão Preto, recebeu Roberto e Márcia em sua casa simples no interior paulista. Era um homem de cabelos completamente brancos, com quase 70 anos, mas com uma memória surpreendentemente nítida. Ele os convidou para sentar em sua varanda, onde o som dos pássaros criava uma atmosfera quase irreal diante da gravidade da conversa que teriam. Eu nunca esqueci aquele paciente, começou o Dr. Ferreira, servindo café para seus visitantes. Ele era diferente dos outros. Mesmo com a amnésia, havia uma gentileza nele, uma alma artística. Quando recuperou a consciência após o coma, a primeira coisa que pediu foi lápis e papel. E o que ele desenhava? Perguntou Roberto, inclinando-se para a frente. Crianças, principalmente. Dezenas de rostos infantis, cada um com detalhes únicos. E havia sempre aquela cena do piano com os 2 meninos. Ele não sabia explicar por que desenhava aquilo, mas dizia que era importante, que significava algo essencial que ele precisava lembrar. Márcia segurava sua xícara de café com ambas as mãos, como se precisasse do calor para se manter ancorada. Ele falava sobre alguma coisa? Sobre de onde vinha? Sobre família? Ele tentava, disse o médico tristemente. Mas as memórias eram fragmentadas. Ele lembrava de um lugar com muitas crianças, de fome, de frio, lembrava de ter fugido de algum lugar. E havia uma lembrança recorrente que o perturbava muito, de uma casa grande, de música, de se sentir seguro, mas não conseguia conectar os pontos. Quanto tempo ele ficou no hospital, quis saber Roberto. 3 meses.
Recebeu tratamento para os ferimentos físicos e acompanhamento psicológico para a amnésia. Estávamos tentando ajudá-lo a recuperar as memórias gradualmente. O médico fez uma pausa, um toque de culpa em sua voz. Mas então, uma manhã, ele simplesmente não estava mais lá. Deixou um bilhete agradecendo pelos cuidados, dizendo que precisava encontrar algo importante. Ele disse o quê? Márcia se inclinou para a frente, a urgência clara em sua voz. Dr. Ferreira se levantou e foi até dentro da casa, retornando minutos depois com um pequeno envelope amarelado. Guardei isto todos esses anos. Sempre esperei que ele voltasse. Dentro do envelope havia um pedaço de papel com a caligrafia irregular de alguém ainda recuperando as habilidades motoras. A mensagem era curta, mas impactante. Preciso voltar ao lugar onde as crianças viviam. Alguém me espera. Obrigado por tudo. Léo. Roberto pegou o bilhete, com mãos trêmulas. Ele foi procurar o orfanato, sussurrou. Mesmo sem lembrar completamente, algo dentro dele sabia que precisava voltar para lá. Isso foi em 2012, disse Márcia, fazendo cálculos mentais. 13 anos depois de ter fugido de lá. Ele tinha 30 anos. O médico assentiu gravemente. Tentei rastreá-lo depois, mas não havia registros. Era como se ele tivesse desaparecido novamente. Sempre me perguntei se ele conseguiu encontrar o que procurava. A viagem de volta para Campinas foi carregada de tensão e esperança renovada. Roberto dirigia mais rápido do que o prudente, claramente ansioso para chegar ao orfanato novamente. Tavares e sua equipe já haviam sido acionados e prometeram encontrá-los lá com novas informações. Quando chegaram ao orfanato Santa Clara, o sol estava se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. A irmã Teresa os esperava no portão, acompanhada de Tavares e 2 de seus assistentes. A expressão da freira era sombria. Irmã? Márcia correu até ela. O que aconteceu? Depois que vocês estiveram aqui, comecei a investigar por conta própria, explicou a idosa. Conversei com antigos funcionários, procurei em arquivos que não eram revisados há anos e encontrei algo perturbador. Ela os conduziu até o velho prédio, agora parcialmente desativado. Subiram as escadas até o 2º andar, onde ficavam os dormitórios antigos. O lugar estava vazio há anos, mas ainda mantinha o cheiro característico de instituições antigas, uma mistura de desinfetante e memórias esquecidas. Este era o dormitório onde Léo dormia, disse a irmã Teresa, empurrando uma porta de madeira que rangeu sobre dobradiças enferrujadas. O quarto estava vazio, exceto por algumas camas de ferro enfileiradas contra as paredes. Depois que fechamos esta ala em 2015, para reformas que nunca aconteceram, ninguém mais entrou aqui. Até semana passada, quando vim procurar. Procurar o quê? Roberto adentrou o quarto cautelosamente. A freira caminhou até o canto mais distante do dormitório e apontou para a parede. Alguém esteve aqui. Recentemente. Na parede desbotada, feitos com o que parecia ser carvão ou grafite, havia desenhos. Dezenas deles. Retratos de crianças, cenas do orfanato e, no centro de tudo, uma imagem maior e mais elaborada. Uma casa imponente com um jardim, um piano claramente visível através de uma janela e 2 meninos de mãos dadas. Abaixo do desenho, escritas com caligrafia adulta, mas ainda reconhecível, estavam as palavras: Voltei, mas ninguém me esperava. Roberto se aproximou, da parede como se estivesse em transe. Passou os dedos sobre os desenhos e Márcia pôde ver suas mãos tremendo. Quando ele finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Ele veio aqui. Depois do acidente, depois de sair do hospital, ele encontrou o caminho de volta. Estava procurando por mim, procurando por respostas e não encontrou ninguém. A data pode ser estimada? Perguntou Tavares, já tirando fotografias dos desenhos com seu celular. Pelos nossos registros, este prédio foi completamente fechado em 2015, explicou a irmã Teresa. Mas em 2012, ainda tínhamos algumas atividades comunitárias ocasionais aqui. Alguém poderia ter entrado sem ser notado, especialmente à noite. Então ele esteve aqui há mais de uma década, disse Márcia, sentindo o coração apertar. Onde ele foi depois?
Tavares guardou o celular e virou-se para o grupo. É aqui que minha equipe tem novidades. Encontramos algo mais recente. Todos os olhos se voltaram para ele. Em 2018, um homem identificado como Leonardo Silva registrou-se em um programa de assistência social em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, São João del Rei. O registro descreve um artista de rua fazendo retratos a carvão na praça principal. Ele não tinha documentos oficiais, mas o assistente social que o atendeu ficou impressionado com seu talento e o ajudou a obter algumas vendas para turistas. Roberto agarrou o braço de Tavares. 2018. Isso foi há 7 anos. Ele ainda está lá? Não conseguimos confirmar, admitiu o investigador. Mas temos um contato na cidade que vai fazer verificações. Se ele ainda está por lá, ou se alguém sabe para onde foi, vamos descobrir. A espera pelos resultados da investigação em São João del Rei foi torturante. Roberto mal conseguia dormir. Passava as noites estudando os desenhos que haviam fotografado no orfanato, comparando-os com o retrato de Leonardo criança, que pendia em sua mansão. Márcia permanecia presente, oferecendo apoio silencioso, preparando cafés que ele mal tocava, lembrando-o gentilmente de comer. Foi na 3ª noite de espera que Roberto finalmente desabou. Márcia o encontrou sentado no chão de seu escritório, cercado por fotografias e documentos, chorando silenciosamente. Ela se sentou ao lado dele sem dizer nada, apenas oferecendo sua presença. Eu desperdicei tanto tempo, disse ele finalmente. Anos procurando nos lugares errados, consultando médiums paranormais, qualquer um que prometesse respostas. Gastei fortunas, mas a resposta estava a 100 quilômetros de distância, em um orfanato simples. Se eu tivesse procurado de maneira diferente, se tivesse sido mais persistente, mais inteligente. Você fez o melhor que podia com as informações que tinha, disse Márcia firmemente. E Leonardo sobreviveu. Apesar de tudo, ele sobreviveu. Isso significa que é forte, que há esperança. Mas o que eu vou dizer a ele? Roberto olhou para ela com olhos vermelhos. Como vou explicar que não o encontrei a tempo? Que ele passou anos esperando, desenhando aqueles pianos, aqueles irmãos de mãos dadas, e eu não estava lá. Você vai dizer a verdade. Que nunca parou de procurar, que nunca desistiu. E vai mostrar a ele todo o amor que guardou durante esses 30 anos. O telefonema de Tavares veio na manhã seguinte, cedo, antes mesmo do sol nascer completamente. Roberto atendeu no primeiro toque, o coração disparado. Encontramos algo, disse o investigador, e havia uma nota de triunfo cuidadoso em sua voz. Um artista de rua que corresponde à descrição de Leonardo vende seus trabalhos em uma feira de artesanato que acontece todo fim de semana na praça principal de São João del Rei. Os moradores locais o conhecem como Léo, o desenhista. Dizem que ele é quieto, educado, e seus retratos são incrivelmente detalhados. Roberto mal conseguia respirar. Ele está lá agora? A feira acontece aos sábados e domingos. Hoje é sexta-feira. Se sairmos agora, podemos chegar lá amanhã de manhã e encontrá-lo. Márcia, que havia escutado a conversa pelo viva-voz, já estava pegando sua bolsa. Vamos, disse ela simplesmente. É hora de trazer seu irmão para casa. A viagem até São João del Rei levou 6 horas, mas para Roberto pareceu uma eternidade. Ele dirigiu em silêncio pela maior parte do caminho, os olhos fixos na estrada, as mãos firmes no volante, apesar da tempestade de emoções que o consumia por dentro. Márcia respeitava seu silêncio, limitando-se a observar a paisagem que mudava gradualmente de urbana para rural, de prédios cinzentos para montanhas verdes. Chegaram à cidade histórica quando o sol ainda estava baixo no horizonte. São João del Rei revelou-se uma joia colonial preservada, com suas igrejas barrocas, casarões coloridos e ruas de paralelepípedos que ecoavam séculos de história. A praça principal, onde aconteceria a feira de artesanato, estava começando a ganhar vida com barraquinhas sendo montadas. Tavares os esperava na porta da pousada que havia reservado para eles. Sua expressão era séria, mas esperançosa. Confirmei esta manhã cedo com alguns comerciantes locais, relatou ele.
Léo costuma chegar por volta das 9 horas e monta sua barraca perto da igreja. Ele vende retratos a carvão e algumas pinturas em aquarela. Dizem que é muito talentoso. Como ele é? Perguntou Roberto, a voz rouca de ansiedade. Fisicamente, quero dizer. Alto, magro, cabelos escuros já com alguns fios brancos, apesar de ter apenas 34 anos. Barba por fazer, roupas simples, mas limpas. As pessoas dizem que ele é educado, mas reservado. Não fala muito sobre si mesmo, prefere deixar seu trabalho falar, por ele. Roberto assentiu lentamente, processando cada palavra. Márcia tocou seu braço gentilmente. Está pronto para isso? Passei 30 anos me preparando, respondeu ele. Mas agora que o momento chegou, não sei se algum dia poderia estar realmente pronto. Eles decidiram esperar até que a feira estivesse completamente montada antes de se aproximarem. Tavares sugeriu que observassem de longe primeiro, para garantir que realmente era Leonardo e para que Roberto pudesse se preparar emocionalmente para o encontro. Às 9h15 da manhã, Márcia o viu primeiro. Ele caminhava pela praça carregando uma pasta grande sob o braço e uma mochila nas costas. Era alto, como Tavares havia descrito, com uma postura ligeiramente curvada como se carregasse um peso invisível. Seus cabelos escuros caíam levemente sobre os olhos e havia uma quietude nele que a fez lembrar imediatamente do menino do orfanato. É ele, sussurrou ela, suas próprias lágrimas começando a cair. Meu Deus, Roberto, é realmente ele. Roberto olhou na direção que ela apontava e o mundo pareceu parar. Ali, a apenas 50 metros de distância, estava o irmão que ele havia procurado por 3 décadas. Leonardo não era mais o menino pequeno do retrato, mas Roberto podia ver fragmentos daquela criança no homem que montava cuidadosamente sua barraca, organizando seus desenhos com mãos delicadas e precisas. Ele tem os olhos da nossa mãe, disse Roberto, a voz quebrando, e a forma como ele inclina a cabeça quando está concentrado, exatamente como nosso pai fazia. Tavares colocou a mão no ombro do empresário. Quer que eu vá primeiro? Posso conversar com ele, preparar o terreno. Mas foi Márcia quem respondeu. Não, eu vou. Ambos os homens olharam para ela surpresos. Ele me conhece, explicou ela. Ou pelo menos conheceu. Pode ser menos chocante se eu me aproximar primeiro, refrescar sua memória sobre o orfanato e então introduzir Roberto gradualmente. Roberto hesitou, claramente dividido entre o desejo de correr até o irmão imediatamente e a sabedoria da sugestão de Márcia. Finalmente, ele assentiu. Você está certa. Mas, por favor, Márcia, seja cuidadosa, ele já passou por tanto. Márcia respirou fundo e começou a caminhar em direção à barraca de Leonardo. Seu coração batia forte e suas mãos tremiam ligeiramente. Quando estava a poucos metros de distância, ela parou e realmente olhou para ele. Ele estava organizando retratos a carvão em um expositor improvisado, cada desenho mostrando rostos de crianças com detalhes impressionantes. Havia algo de melancólico em cada rosto, como se cada criança carregasse uma história não contada. Suas pinturas são lindas, disse ela suavemente. Leonardo ergueu o olhar e Márcia sentiu um choque ao encontrar seus olhos. Eram olhos que tinham visto muito sofrimento, mas ainda mantinham uma faísca de bondade. Obrigado, ele respondeu com voz tranquila. Você está procurando por algo específico? Faço retratos sob encomenda também. Márcia deu um passo mais perto, estudando seu rosto. Você se lembra de mim? Ele inclinou a cabeça, confuso. Desculpe, mas não. Deveria? Provavelmente não. Faz muito tempo. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você já viveu em um orfanato em Campinas? O Santa Clara? A reação de Leonardo foi imediata e visceral. Ele deixou cair o pincel que segurava, seu rosto empalidecendo. Como você, ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Você viveu lá também? Vivi, sim. Meu nome é Márcia. Nós éramos amigos, Léo. Você costumava me mostrar seus desenhos. Desenhos de uma casa grande, de um piano, de um menino mais velho. Leonardo recuou um passo, a respiração acelerando.
Seus olhos vasculharam o rosto de Márcia como se procurasse por memórias enterradas. Márcia, repetiu. Ele. Eu me lembro. Você sempre dizia que acreditava em mim. Quando os outros riam das minhas histórias sobre o irmão, você dizia que acreditava. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Márcia agora. Sim, porque eu sabia que você estava dizendo a verdade. E Léo, ela pegou sua mão, ignorando como ele tremeu ao toque. Seu irmão nunca parou de procurar por você. O quê? A voz dele era apenas um sussurro. Ele está aqui. Agora. Ele veio te buscar. Leonardo olhou ao redor da praça. O pânico e a esperança batalhando em seu rosto. Seus olhos, finalmente, pousaram em Roberto, que estava parado a uma distância respeitosa, observando a cena com lágrimas correndo pelo rosto. Mesmo a 50 metros de distância, mesmo depois de 30 anos, havia algo no homem alto de cabelos grisalhos que ressoou profundamente em Leonardo. É ele? Perguntou Leonardo, a voz trêmula. O menino mais velho dos meus desenhos? É seu irmão, Roberto. Ele nunca desistiu de você. Leonardo deu um passo na direção de Roberto, depois outro. Suas pernas pareciam não querer cooperar, e ele tropeçou. Márcia o segurou pelo braço, oferecendo suporte silencioso. Roberto começou a caminhar também, seus passos se acelerando até que estava correndo através da praça. Quando finalmente se encontraram, ficaram apenas encarando um ao outro. Leonardo, o homem magro de roupas simples e mãos manchadas de carvão. Roberto, o empresário bem-sucedido com seu terno caro e seus sapatos polidos. Dois mundos completamente diferentes. Dois destinos que se bifurcaram violentamente há 3 décadas atrás. Léo? A voz de Roberto saiu em um sussurro sufocado. É realmente você? Leonardo ergueu uma mão trêmula e tocou o rosto de Roberto, como se precisasse confirmar que ele era real. Você veio, disse ele, as palavras saindo entrecortadas. Todos esses anos, eu sabia que você viria. Desenhei você milhares de vezes, sempre de mãos dadas comigo, sempre me protegendo. Sinto muito, soluçou Roberto, puxando o irmão para um abraço apertado. Sinto tanto por não ter te encontrado antes, por cada ano que você passou sozinho, por cada noite que você foi dormir sem saber que eu estava procurando por você. Leonardo se entregou ao abraço, e então algo dentro dele pareceu se romper. Ele começou a chorar, não os soluços silenciosos de um adulto tentando manter a compostura, mas o choro profundo e devastador de uma criança que finalmente se permite ser vulnerável. Toda a dor, toda a solidão, todos os anos de sobrevivência nas ruas, nos abrigos, nos cantos esquecidos do mundo, tudo veio à tona naquele abraço. As pessoas na praça pararam para observar, alguns com lágrimas nos próprios olhos, testemunhando uma cena de amor e perda e reencontro, que transcendia a compreensão comum. Tavares mantinha distância respeitosa, documentando discretamente o momento para os registros oficiais da investigação. Márcia permanecia próxima, suas próprias lágrimas caindo livremente, sentindo-se honrada por ter sido parte daquela jornada impossível. Eventualmente, quando os soluços de Leonardo começaram a diminuir, Roberto o afastou gentilmente para poder olhar em seus olhos. Tenho tanto para te contar, disse ele, sobre a mamãe, sobre o papai, sobre tudo o que aconteceu. Mas primeiro eu só preciso que você saiba que nunca deixei de te amar. Nem por um segundo. Você foi a primeira coisa em que pensei todas as manhãs e a última todas as noites. Leonardo assentiu, incapaz de formar palavras. Suas mãos ainda seguravam o rosto de Roberto, como se temesse que, se o soltasse, o irmão pudesse desaparecer novamente. Márcia se aproximou delicadamente. Léo, disse ela suavemente. Roberto preparou algo especial para você. Há um lugar que ele quer te mostrar. Um lugar que você costumava desenhar. Leonardo olhou entre os dois, confusão e esperança misturadas em seu rosto. Que lugar? Nossa casa, respondeu Roberto. A casa onde crescemos juntos, onde você brincava no jardim, onde a mamãe tocava piano, onde você era feliz. Ela ainda existe, Léo, e o piano ainda está lá, esperando por você.
A viagem de volta para São Paulo foi completamente diferente da ida. Leonardo estava sentado no banco de trás do Mercedes, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Márcia permanecia ao seu lado, oferecendo uma presença reconfortante e familiar em meio a todas as mudanças repentinas. Roberto dirigia com cuidado, lançando olhares frequentes pelo retrovisor para se certificar de que o irmão ainda estava ali, de que aquilo não era um sonho cruel. O silêncio inicial gradualmente deu lugar a pequenas conversas. Leonardo fazia perguntas sobre coisas simples, sobre como era a vida em São Paulo agora, sobre as mudanças na cidade. Roberto respondia pacientemente, sua voz carregada de emoção a cada palavra trocada com o irmão que havia procurado por tanto tempo. Eles pararam em uma lanchonete na estrada para comer algo. Leonardo, mal, tocava na comida, seus olhos constantemente voltando para Roberto, como se ainda não pudesse acreditar na realidade. Foi durante essa parada que Roberto começou a contar a história completa, as palavras saindo em um fluxo cuidadoso e doloroso. Quando você desapareceu, nossa família entrou em colapso, começou ele, mexendo distraidamente no café. O papai gastou toda a sua energia e recursos procurando por você. A mamãe, ela nunca foi a mesma. Parou de tocar piano, parou de sorrir. A casa ficou em silêncio como se tivesse perdido sua alma. Leonardo escutava em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto magro. Eu me lembro, disse ele suavemente. Lembro de fragmentos. Uma mulher me puxando para longe do parque, uma van escura, ser levado para um lugar que cheirava a remédio. E depois havia outra casa. Pessoas diferentes. Eles me chamavam de outro nome, diziam que meus pais tinham ido embora e que eu tinha uma nova família agora. Roberto fechou os punhos sobre a mesa, a raiva antiga retornando. Tavares descobriu a verdade. Você foi levado para uma família que pagou por você, um casal chamado Juliano e Cristina Mendes. Eles não podiam ter filhos e, desesperados, recorreram a meios ilegais. Márcia tocou gentilmente o braço de Leonardo. Você se lembra deles? Ele assentiu lentamente. Cristina era gentil. Ela chorava muito. Juliano era distante, sempre trabalhando. Eles tentavam me fazer esquecer minha vida anterior, mas eu não conseguia. Eu sonhava com um menino mais velho, com música, com jardins. Eles diziam que era imaginação. Eles partiram em um acidente, disse Roberto suavemente. E alguém, provavelmente a mesma pessoa que havia ajudado a te pegar, te levou para o orfanato com documentos falsos. Ela queria apagar qualquer evidência da transação ilegal. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza antiga. Durante todos esses anos eu achava que estava louco, que as memórias do piano, do irmão, da casa bonita, eram apenas fantasias que minha mente criou para sobreviver. Mesmo no orfanato, quando Márcia dizia que acreditava em mim, uma parte de mim duvidava. Você nunca esteve louco, disse Márcia firmemente. Você estava se lembrando da verdade. Seu coração nunca esqueceu. Roberto estendeu a mão sobre a mesa e segurou a de Leonardo. Vamos reconstruir tudo o que foi perdido, juntos. Você não está mais sozinho, Léo. Nunca mais estará. A chegada, mansão em Higienópolis, foi um momento de extrema emoção. Leonardo saiu do carro lentamente, seus olhos percorrendo a fachada imponente da casa. Era maior e mais luxuosa do que ele se lembrava, mas havia algo profundamente familiar nela. O jardim, embora maduro e diferente, ainda tinha a mesma disposição básica. As janelas altas ainda capturavam a luz da tarde da mesma forma. Eu conheço este lugar, sussurrou ele, mais para si mesmo do que para os outros. Eu corria naquele jardim. Havia rosas amarelas perto do portão. Ainda há, disse Roberto, sua voz embargada. A mamãe nunca deixou que as tirassem. Dizia que eram suas favoritas e que você amava o cheiro delas. Leonardo caminhou até as rosas como se estivesse em transe. Ele se ajoelhou ao lado delas, tocando delicadamente as pétalas. Uma memória me volta agora, disse ele. A mamãe me levantando, me deixando cheirar as rosas. Ela dizia que flores são presentes da terra, que devemos sempre apreciá-las.
Roberto se juntou a ele no jardim, ajoelhando-se ao lado do irmão. Ela dizia isso toda a primavera, confirmou. Era quase um ritual. Vocês dois passavam horas aqui, ela te ensinando o nome de cada flor, cada planta. Leonardo fechou os olhos, permitindo que mais memórias viessem à superfície. Eu era feliz aqui, sussurrou. Tão feliz. Como pude esquecer de tanta felicidade? Você não esqueceu completamente, disse Roberto gentilmente. Seus desenhos provam isso. Você carregou essa felicidade dentro de você todos esses anos, mesmo quando não entendia o que ela significava. Eles entraram na casa juntos, Roberto guiando Leonardo através dos cômodos. Cada ambiente desencadeava mais memórias fragmentadas. Leonardo tocava as paredes, as portas, os móveis, como se através do toque pudesse recuperar os anos perdidos. No corredor principal, ele parou diante do retrato que Márcia havia reconhecido, o retrato que havia iniciado toda aquela jornada. Esse sou eu, disse Leonardo, tocando delicadamente a moldura. Eu me lembro do dia em que foi pintado. Eu não queria ficar parado, queria ir brincar no jardim. Mas a mamãe disse que era importante, que um dia eu ia querer me lembrar de como era quando pequeno. E ela estava certa, disse Roberto. Esse retrato te trouxe de volta para casa. Quando chegaram à sala de estar, Leonardo parou abruptamente. Ali, ocupando uma posição de destaque, estava um piano de cauda Steinway, a madeira polida brilhando sob a luz suave que entrava pelas janelas. Leonardo aproximou-se dele como se estivesse diante de algo sagrado. Suas mãos tremiam quando finalmente tocaram as teclas, produzindo uma nota única e clara. Mamãe tocava todas as tardes, disse Roberto ficando ao seu lado. Você se sentava ao lado dela no banco, tentando imitar seus movimentos. Você era muito pequeno, seus pés mal alcançavam o chão, mas estava determinado a aprender. Eu me lembro, disse Leonardo, as lágrimas caindo sobre as teclas brancas e pretas. Eu me lembro da música. Ela preenchia toda a casa, fazia tudo parecer mágico. Ele pressionou algumas teclas hesitantemente e uma melodia familiar começou a emergir. Chopin, murmurou. Noturno em mi bemol maior. Era a favorita dela. Roberto sentiu um nó na garganta. Você se lembra da música? Algumas coisas a gente nunca esquece completamente, disse Leonardo, continuando a tocar com crescente confiança. Estão enterradas tão fundo que se tornam parte de quem somos. Roberto abriu uma gaveta na lateral do piano e retirou um envelope amarelado. Antes de partir, a mamãe deixou isto para você. Ela nunca desistiu da esperança de que um dia você voltaria. Com mãos trêmulas, Leonardo abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita com a caligrafia delicada de sua mãe. As lágrimas embaçavam sua visão enquanto ele lia as palavras que haviam esperado décadas para serem vistas por seus olhos. Meu querido Leonardo, meu pequeno tesouro, se você está lendo isto, significa que finalmente voltou para casa. Quero que saiba que nem um único dia passou sem que eu pensasse em você. O piano permanece aqui, silencioso desde que você partiu, esperando pelo dia em que suas mãos voltariam a tocar suas teclas. Seu irmão Roberto nunca desistiu de você. Ele carrega a esperança que às vezes eu não conseguia manter. Seja gentil com ele, querido. Ele se culpa por coisas que nunca foram sua responsabilidade. Amo você além das palavras, além do tempo, além da própria vida. Sua mamãe. Leonardo dobrou-se sobre si mesmo, os soluços sacudindo seu corpo magro. Roberto o abraçou e os dois irmãos permaneceram ali, ao lado do piano silencioso, deixando finalmente que a dor de 3 décadas fluísse livremente. Márcia observava da porta, seu próprio coração partido e ao mesmo tempo pleno, ao testemunhar aquela cena. Tavares, que havia chegado logo depois deles, permanecia discretamente no canto, documentando tudo para o relatório final da investigação, mas mesmo o investigador experiente tinha lágrimas nos olhos. Nos dias seguintes, Leonardo começou a se adaptar à nova realidade. Roberto havia preparado um quarto para ele, decorado com cuidado e sensibilidade. Não era o quarto de infância de Leonardo, que Roberto havia mantido intocado como um santuário por anos, mas um espaço novo, onde Leonardo pudesse começar a construir sua vida adulta.
Roberto contratou os melhores médicos e psicólogos para ajudá-lo a processar o trauma e a amnésia parcial. Os exames revelaram que o acidente que sofrera em 2012 havia causado danos significativos, mas que com tratamento adequado e um ambiente seguro, muito de sua memória poderia ser recuperado. Foi durante uma dessas sessões de terapia que Leonardo finalmente contou a história completa de seus anos perdidos. Depois de fugir do orfanato aos 14 anos, ele havia sobrevivido nas ruas de várias cidades, fazendo pequenos trabalhos, dormindo em abrigos quando conseguia, sob pontes quando não. Seu talento para o desenho havia sido sua salvação em muitos momentos, permitindo que vendesse retratos para turistas ou comerciantes locais. Eu nunca parei de procurar, disse ele durante uma dessas sessões, com Roberto sentado ao seu lado. Cada cidade que eu visitava, eu procurava por pistas. Voltei ao orfanato uma vez, mas estava diferente, vazio. Desenhei na parede uma mensagem para caso alguém viesse procurar por mim. Mas ninguém veio. Eu não sabia onde procurar, disse Roberto, a culpa ainda evidente em sua voz. Se eu tivesse voltado ao orfanato, se tivesse insistido mais. A psicóloga interveio gentilmente. Vocês dois precisam parar de viver no C. O importante é que estão juntos agora. O futuro é o que importa. As semanas se transformaram em meses, e lentamente Leonardo começou a florescer. Ele voltou a desenhar com paixão renovada, mas agora seus temas eram diferentes. Além dos retratos de crianças que sempre haviam povoado suas obras, ele começou a pintar cenas de esperança e reencontro. Jardins floridos, pianos iluminados pela luz do sol, mãos entrelaçadas. Roberto, por sua vez, redescobriu a alegria de ter família. Ele havia vivido sozinho por tanto tempo, dedicando-se exclusivamente ao trabalho e à busca pelo irmão, que havia esquecido como era compartilhar refeições, conversas, o silêncio confortável de ter alguém querido por perto. Márcia tornou-se uma presença constante na casa. Sua filha Camila, inicialmente tímida, rapidamente se afeiçoou a Leonardo, fascinada por suas histórias e seus desenhos. Leonardo, por sua vez, encontrou em Camila uma oportunidade de ser o protetor que nunca teve quando criança, ensinando-a a desenhar, conversando sobre seus sonhos e medos. E foi pensando no futuro que Roberto tomou uma decisão que mudaria não apenas suas vidas, mas as vidas de muitas outras famílias. Ele convocou uma reunião em sua mansão, convidando Márcia, Tavares, sua equipe de advogados e até a irmã Teresa, que havia feito a viagem especialmente para esse encontro. Quero criar uma fundação, anunciou ele, sua voz firme e cheia de propósito, dedicada a encontrar crianças desaparecidas e reunir famílias. Vou investir recursos significativos, contratar os melhores investigadores, usar tecnologia de ponta. Nenhuma família deveria passar pelo que a minha passou. Nenhuma criança deveria viver com a incerteza que Leonardo viveu. Leonardo, que estava sentado ao piano, onde agora passava horas todos os dias reaprendendo a tocar, voltou-se para o irmão. Quero ajudar, disse ele com determinação. Minha arte, meus desenhos, eles podem fazer a diferença. Posso criar retratos, campanhas de conscientização. Se minha história pode dar esperança a uma única família, então todo o sofrimento terá valido a pena. E você será a peça central da fundação, disse Roberto, caminhando até ele. Sua história precisa ser contada, não para expor sua dor, mas para dar esperança a outras pessoas, para mostrar que milagres acontecem, mesmo quando parecem impossíveis. Márcia levantou a mão timidamente. Posso fazer uma sugestão? Quando todos olharam para ela, ela continuou. Eu cresci em orfanatos, conheço o sistema por dentro. Poderia ajudar a coordenar os esforços, garantir que as crianças recebam não apenas busca por suas famílias, mas também apoio emocional durante o processo. Roberto sorriu, a primeira expressão de alegria genuína em semanas. Márcia, eu não poderia pensar em pessoa melhor para liderar esta iniciativa. Você trouxe meu irmão de volta para mim. Deixe-me ajudá-la a trazer outras crianças de volta para suas famílias. A irmã Teresa limpou as lágrimas dos olhos. Podem contar com todo o apoio do Santa Clara e de outros orfanatos com os quais temos contato.
É hora de transformar essa tragédia em algo que possa beneficiar muitas outras pessoas. Tavares, sempre prático, já estava fazendo anotações. Precisamos de uma estrutura sólida, base de dados, rede de contatos, parcerias com autoridades. Minha equipe está pronta para se dedicar integralmente a isso. A Fundação Almeida foi inaugurada 6 meses depois, em uma cerimônia que atraiu a atenção nacional. O logotipo, pintado pelo próprio Leonardo, mostrava 2 meninos de mãos dadas diante de um piano, com a inscrição "Nenhuma criança deve ser esquecida". A cerimônia foi realizada no jardim da mansão, entre as rosas amarelas que a mãe de Leonardo tanto amava. Centenas de pessoas compareceram, incluindo famílias de crianças desaparecidas, jornalistas, autoridades e voluntários. Leonardo, que agora vivia permanentemente na mansão e estava gradualmente recuperando mais memórias de sua infância, tornou-se o rosto da fundação. No palco montado para a ocasião, ele contou sua história pela primeira vez publicamente, sua voz calma, mas carregada de emoção. "Durante 30 anos eu não sabia quem era realmente", disse ele, segurando firmemente a mão de Roberto que estava ao seu lado. "Vivi com nomes diferentes, em lugares diferentes, sempre com um vazio dentro de mim que não conseguia explicar. Mas uma parte de mim nunca esqueceu. Ela continuou desenhando, sonhando, esperando. E hoje estou aqui para dizer que a esperança não é ilusão. O amor não tem prazo de validade. E famílias podem ser reconstruídas, não importa quanto tempo tenha passado." Não houve um olho seco na audiência. Suas pinturas foram exibidas em uma galeria improvisada no jardim, cada obra contando parte de sua jornada, desde os dias sombrios nas ruas até o reencontro glorioso com o irmão. Todos os lucros das vendas foram revertidos para a causa, e em apenas algumas horas, dezenas de obras foram vendidas. Márcia assumiu oficialmente o cargo de coordenadora executiva, trazendo sua experiência pessoal e sua compaixão natural para ajudar dezenas de famílias. Ela contratou uma equipe dedicada, implementou protocolos sensíveis para lidar com crianças traumatizadas e suas famílias, e estabeleceu parcerias com psicólogos especializados em reunificação familiar. Tavares e sua equipe foram contratados em tempo integral, dedicando-se exclusivamente aos casos da Fundação. Eles implementaram tecnologias de ponta, incluindo reconhecimento facial, bancos de dados integrados e uma rede de informantes em todo o país. Em menos de um ano, a Fundação já havia ajudado a reunir 5 famílias. A irmã Teresa, já idosa, mas ainda cheia de energia, tornou-se consultora, ajudando a Fundação a trabalhar com orfanatos e abrigos em todo o país, garantindo que os registros fossem mantidos adequadamente e que nenhuma criança desaparecesse no sistema. Ela viajava regularmente dando palestras e treinamentos, sua sabedoria acumulada em décadas de trabalho com crianças sendo um recurso inestimável. A investigação sobre o sequestro de Leonardo eventualmente revelou a identidade da mulher que havia executado o plano. Era uma enfermeira chamada Vera Santos, que havia trabalhado com Cristina Mendes e conhecia o desespero do casal por ter filhos. Vera havia morrido anos antes, mas sua família, ao saber da verdade, pediu perdão publicamente e doou uma quantia significativa para a Fundação em tentativa de reparação. Roberto decidiu não processar ninguém envolvido no esquema que ainda estivesse vivo. Em vez disso, ele canalizou toda a sua energia em garantir que tais coisas não acontecessem mais. Trabalhou com legisladores para fortalecer as leis de adoção e aumentar as penalidades para sequestro e esquemas ilegais de colocação de crianças. Sua influência como empresário bem-sucedido abriu portas que haviam estado fechadas para outras vozes. Na noite da inauguração oficial da Fundação, depois que todos os convidados haviam ido embora, Roberto e Leonardo sentaram-se juntos ao piano. Leonardo havia passado meses reaprendendo as músicas que a mãe costumava tocar, e suas mãos agora se moviam com confiança sobre as teclas. A terapia havia ajudado a desbloquear mais memórias, e com elas veio uma compreensão mais profunda de quem ele era antes do sequestro. "Toque comigo",
disse Leonardo, olhando para o irmão com um sorriso que iluminou toda a sala, como fazíamos quando éramos crianças. Roberto hesitou, suas mãos pairando sobre as teclas. Eu nunca fui tão bom quanto você ou a mamãe. Não importa. Só quero que estejamos juntos. É tudo o que sempre quis. E assim, sob o olhar emocionado de Márcia, que observava da porta com Camila ao seu lado, os dois irmãos tocaram juntos pela primeira vez em mais de 30 anos. A música que preencheu a mansão não era perfeita. Havia notas erradas, momentos de hesitação, lugares onde as mãos de Roberto tropeçavam, mas era a coisa mais linda que qualquer um dos presentes já tinha ouvido. Era o som de uma família reunida, o som de promessas cumpridas e esperanças realizadas, o som de dois irmãos que, apesar de todas as probabilidades, de todos os anos e toda a dor, haviam finalmente encontrado o caminho de volta um para o outro. Camila sussurrou para a mãe: "É a música mais bonita que já ouvi." Márcia abraçou a filha e sorriu através das lágrimas. "Porque é tocada com amor, minha filha. E o amor sempre torna tudo mais bonito." Quando a música terminou, Leonardo se virou para Roberto. "Obrigado por nunca desistir de mim. Obrigado por me procurar mesmo quando todos diziam que era impossível. Obrigado por me trazer para casa." Roberto abraçou o irmão com força. "Você sempre esteve no meu coração, Léo. Desde aquele dia no parque, não passou um único momento sem que eu pensasse em você. Encontrar você não foi um milagre, foi o resultado de um amor que se recusou a morrer." E enquanto a música ecoava pela casa, enchendo cada cômodo com sua melodia imperfeita, mas sincera, o retrato de Leonardo criança na parede do corredor parecia sorrir como se soubesse que, finalmente depois de tanto tempo, aquele pequeno menino de 4 anos que havia sido levado de um parque em um dia ensolarado, havia voltado para casa. Não apenas para a casa de tijolos e madeira, mas para a casa que é construída de memórias, amor e laços, que o tempo nunca pode verdadeiramente quebrar.